Boa noite a todos. Eu sou o professor Gerson Cordeiro, sou formado em arte e também em pedagogia e tenho mestrado em educação. Então, hoje, a Unipec me convidou para compartilhar com vocês um pouquinho a nossa aula sobre cultura, sociedade e arte. Então, eu vou abrir já aqui para vocês a nossa aula e vamos começar, ok? Então, nós temos que pensar o seguinte, né? A arte, como ela está dentro da cultura e da sociedade. Isso não é muito simples, né? Até porque nós vivemos numa sociedade onde a arte não é para todos, a arte é para poucos, né? E não são todas as pessoas que têm acesso à arte, que têm acesso a uma vida boa, né? Que tenha dinheiro para poder ir ao teatro, ouvir uma boa música e algo mais. Eu quero começar com vocês essa reflexão falando do seguinte: quando a gente fala em arte, né, as pessoas todas saberiam conceituar alguma coisa, né? Mas que coisa é essa que as pessoas sabem conceituar, né? Elas vão falar que arte é um quadro, que a arte é uma música, talvez, que a arte pode ser uma dança, mas, na realidade, elas não têm a certeza disso. Elas não sabem como elas se relacionam com a arte, né? Para elas, a arte é somente as coisas belas e que está exposta em algum lugar pré-definido, né? E que isso é um grande equívoco, né? A arte, ela está em todos os espaços. Eu costumo brincar muito com os alunos, né? E gostaria de levar essa brincadeira, esse convite a vocês a brincar, para poder dizer a vocês que desde o seu nascimento você já está fazendo arte, né? Na concepção do teu nascimento já é um processo artístico, né? Quando você tem um óvulo e você tem um espermatozoide, você tem uma dança que os dois se encontram e ali vão formar um ser, né? Vão desenhar um ser. Olha como a arte ela é poderosa, né? Então eu digo, a arte está em nossa vida, né? Não tem como a gente falar, eu não gosto de arte. Eu não sei desenhar, porque as pessoas sempre vão lhe falar isso. Eu não sei desenhar, eu não gosto de arte, e assim as coisas acabam seguindo, né? Uma coisa importante para que a gente possa continuar a nossa reflexão é o pensamento sobre a arte de alguns autores, né? Como eles veem essas questões, né? Alguns defendem um ponto de vista de uma arte elitista, né? Que é somente aquela arte que vai estar em galerias, que é feita por grandes pintores, né? Nós vivemos uma arte no Brasil um pouco complicada, porque nós vivemos a arte eurocêntrica, né? É uma arte onde tudo para a gente que é belo e que se refere à arte, ela vem lá da Europa, né? Esquecendo aqui dos nossos artistas regionais, dos nossos artistas que aqui já estavam, né? Quando os índios chegaram. Então, quando os portugueses chegaram, desculpa aí o erro, né? Porém, tudo já era previsto, né? Já tinha um processo artístico aqui. Outra coisa que a gente precisa pensar, que no PCN, né, lá na Códigos e Linguagens e Tecnologias, fala um pouquinho sobre o que é a arte, né? E o que é a arte dentro da educação. A arte ela vai desenvolver aí o pensamento artístico e a percepção da estética, né? Só que quando a gente fala em estética, as pessoas já levam para o lado da beleza, né? E isso é muito ruim, porque o belo e o feio, eles são relativamente iguais. Por quê? O que é belo para um, não é belo para o outro. Ou seja, se não é belo para o outro,
é feio para o outro, mas para você aquilo tudo é belo, né? Então eu digo que estética é o processo de observação, é como eu observo as coisas, tá? E o aluno, ele vai desenvolver a sua sensibilidade, a percepção e a imaginação. Então, pessoal, não dá para a gente levar a arte pronta para o aluno, levar a arte já xerocada, porque aí deixa de ser um princípio artístico para ser algo copista, aonde o aluno vai fazer exatamente o que você pensa que é arte. Você não está deixando com que o seu aluno se expresse, né? A imaginação. Uma coisa muito simples de vocês entenderem isso é você perceber quando você coloca um monte de roupa numa sala de educação infantil, as crianças pegarem e começar exatamente a brincar, né? A representar, né? E aí os pais chegam, olham e falam, mas meu filho não está fazendo aula de arte. Não, não está. Teu filho está fazendo aula de arte. Ele está no processo de criação dele, né? E quando a gente, dentro ainda do PCN, a gente vai desenvolver algumas coisas dentro do processo artístico, que é a visão, a escuta e os demais sentidos, né? O cheiro, o tato, né? A textura, né? Tudo isso é arte. Então, estar dentro da arte é viver a arte, né? E o homem, ele não consegue, né? E ele não conhece também a arte aí, que tem uma experiência de aprendizagem muito limitada, né? Então, quando você vai falar em arte, o homem fala que ele é limitado, né? Que ele não pode, que ele não consegue, e que para ele é tudo muito difícil, e que tudo, os objetos à volta dele, né? Ele não consegue ver que tudo isso que está em volta dele, do mundo em que ele está inserido, é arte, né? As cores de roupa quando você escolhe, as formas geométricas que tem dentro da sua casa, nos móveis, nos brinquedos, né? Até na sua própria roupa existe uma forma geométrica, né? Os gestos, né? Se nós estivéssemos ao vivo, vocês iam rir bastante, porque eu sempre brinco com algumas coisas. Quando o marido fala que vai jogar futebol e combina de chegar em casa às 10, e ele chega 10 para 1 da manhã. E aí o seu rosto já mudou totalmente, né? Você já faz aquela cara fechada para ele, né? É uma forma de arte. Você está representando que você ficou, naquele momento, você ficou chateado, né? As luzes buscam sentido para a arte, né? Então você decora a sua casa, você coloca uma sanca, aí você joga uma luz para a parede, você faz um desenho, você sai para dançar, aquele processo de luz que tem, né, que ocorre lá dentro daquele espaço que você está dançando, aquilo enfeitiça, né? E aquilo é arte, né? É muito legal quando você vai a um casamento e você vê uma criancinha correndo atrás das bolinhas de luzes. Por quê? Para ela, aquela cor tem um significado, né? E aí eu trouxe alguns autores para falar para vocês, né? A Fusari e Ferraz, né? 1993. Ela fala exatamente o seguinte, que a educação através da arte é um movimento educativo e cultural, vai buscar constituir um ser humano completo, ou seja, um ser humano global, de sentimentos, de emoções, né? De qualidade, de atenção, de um olhar diferenciado, né? Então, valorizar o ser humano, né? Os seus aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar o quê? Uma consciência individual, que vai harmonizar aí a um grupo social ao qual ele pertence, né? Então, por exemplo, se nós formos a uma tribo indígena, nós vamos achar tudo muito estranho. Se nós trouxermos uma tribo indígena
dentro do nosso bairro, eles vão também achar tudo muito estranho, né? Por quê? Não é harmonizado de acordo com o grupo social em que ele pertence. Simplesmente a coisa para ele é estranha, né? Tudo causa estranhamento. Já a Ana May Barbosa, ela tem uma ideia da arte e que ela vai falar numa contraposição, né? Ela fala que a arte hoje ela não está dialogando muito com a escola, né? A escola tem coibido algumas ações, né? E tem muitas incertezas nas escolas, né? Muitas suspeitas, né? E ela cita Esner e algumas visões da arte hoje. Como que as pessoas veem a arte hoje? A Ana May fala, né? Ela fala assim: a autoexpressão criadora, né? Como a pessoa se autoexpressa, como ela cria, né? E qual que é essa solução criadora de problemas, né? Então, você pode criar uma arte e essa arte vai te criar um problema, né? Então, você quer criar uma instalação dentro da escola. Você criou um problema para a escola, porque ela vai ter que te arrumar espaço, ela vai ter que te arrumar material, ela vai ter que respeitar aquela obra de arte que está ali. E isso, a escola acha que é um problema. Porém, pode ser a solução do problema da escola. Você está vivendo muita violência. Ou seja, vamos criar obra de arte, vamos deixar a escola mais colorida. A gente entra em algumas escolas por aí, dá medo, dá tristeza. São escolas escuras, sem vida, né? E a arte ela vai ajudar no desenvolvimento cognitivo, né? É muito engraçado, as pessoas falam assim para a gente: a pessoa analfabeta, ela pode ser não letrada, mas alfabetizada sim, né? Pega um celular hoje, mostra para uma criança de 3 anos, que nunca foi a uma escola, e ela vai te falar o quê? Que aquilo é um bloco? Não, ela vai falar que aquilo é um celular, né? Ou seja, ela vai te levar para o cognitivo da criança. Então, a escola teria que aproveitar essa função da arte de poder mexer dentro do cognitivo da criança, né, com mais propriedade, né? E, infelizmente ou felizmente, existe uma questão da cultura visual. As pessoas falam que arte é somente aquilo que a gente vê. E o que você imagina, não é arte? Eu faço essa pergunta para vocês. Quando você desenha lá o príncipe ou a princesa encantada dos seus sonhos, você, mentalmente, você não pôs no papel. Você não está fazendo arte, mas nós temos essa cultura visual. Arte é somente aquilo que eu posso ver, né? E a arte, na antiga LDB, antes da 9394/96, ela não era considerada como uma disciplina, né? Hoje, ela está dentro da escola e ela é uma disciplina, né? Ela não é mais uma parte diversificada. Não vim aqui brincar de arte, eu vim aqui dar aula de arte. Também, pessoal, é importante nós sabermos que nós não temos que esperar que de lá saia grandes artistas ou que todos serão artistas. Podemos ter alguns que vão se ir aí pelo rumo da arte e outros que não, né? Temos que também que potencializar a performance acadêmica dos nossos alunos. Os nossos alunos não produzem arte, eles têm vergonha. Eles vivem pedindo para a gente para fazer bailinho. E aí você deixa. E aí fica todo mundo encostado na parede. Eles não conseguem se divertir com aquilo que eles pedem. Eles não conseguem fazer uma ação performática, né? Então, existe aí uma necessidade dessa preparação para o trabalho, né? Também, que a BNCC cobra, né? Mas espera aí, a BNCC está cobrando que a arte prepare o cidadão para o mercado de trabalho? Ele vai ser só artista? Não. Mas,
Se ele viu a parte de geometria, ele vai poder lá ver lá na engenharia. Se ele mexeu com as tintas, ele vai ser um químico. E toda a parte da arte vai ajudar o aluno a uma escolha dentro da sua profissão, ok? Dentro dessas dimensões aí, a BNCC, ela instaurou 6. Ela colocou 6 lá, né? Que é a estesia, a fruição, a expressão, a criação, a reflexão e a crítica, né? E eu digo para vocês, vamos manter apenas 3, porque elas estão uma dentro da outra. A arte, ela funciona de forma espiralada, né? Espiral. Ela vai e ela volta. Então, eu posso juntar a estesia, que vai me dar o fruir e o apreciar. O fruir da arte, como ela está caminhando, né? E como que eu aprecio as coisas que eu estou fazendo, né? O fazer é o produzir, né? Produzir a arte. Então, é inadmissível um professor pegar um livro didático e só seguir aquilo. O aluno precisa produzir obras de arte. Não se aprende arte não fazendo arte. Se aprende arte quando você vai fazer a obra de arte, aprender a pintar, aprender a fazer uma escultura, a mexer com papel, a sentir as texturas, né? a saber a coloração. Isso é a arte, né? Não é simplesmente eu montar um PowerPoint para vocês e falar, olha, estou dando aula de arte, né? Dentro da proposta que me foi feita, né? Eu até falei, poxa, que pena, né? É tão legal quando eu estou presente lá com os alunos na Unipec e que eu posso fazer com eles algo que eles podem levar para a sala de aula, uma coisa prática, gostosa, né? Mas, devido a essa pandemia, a gente vai ter que ficar na parte só teórica. E uma coisa importante, quando o aluno ele aprecia, que ele faz e que ele reflete, né? Ele está contextualizando. E aí a sua oportunidade de apresentar para o aluno outras coisas da obra de arte. Aí entra a parte do professor de contextualizar. Como que a gente chama isso? A gente chama isso de triologia, né? Que é o que a Ana May fala, né? Que é o conhecer, o fazer e o apreciar. Se o aluno tem esse tripé, ele está pronto para exercer a arte dentro da escola, né? Principalmente, a gente tem muito problema que a maioria dos professores do Brasil, eles são formados em artes visuais. Ele não tem propriedade com música e não tem propriedade com dança. Isso é muito complicado, né? A gente ter aí essa situação. Dentro